Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal de fotografia e filmagem. Eu sou o Darcy Milioni e o vídeo de hoje é sobre os modos de fotografia e filmagem da Insta360X5. Aproveitando que o vídeo hoje tende a ser grande e às vezes vocês não assistem o vídeo até o final, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado sobre a publicação de novos vídeos e, se puder, deixa qualquer tipo de comentário no vídeo, que isso ajuda muito ao YouTube distribuir o nosso conteúdo. Eu vou ligar aqui a nossa Insta360X5. Ok. Tudo que a gente vai falar aqui, pessoal, tem 3 modos de configuração, tá? No primeiro modo, a gente vai escolher basicamente o modo de disparo: foto, vídeo, hiperlapse, time-lapse. Uma vez escolhido esse modo, a gente tem a configuração básica, que é mais ou menos a câmera que a gente vai usar, se é a câmera 360 ou se é a lente plana, a resolução do vídeo e o frame per second, o FPS, ok? E tem, depois que a gente escolhe isso, tem um terceiro tipo de configuração, deslizando a tela da direita para a esquerda, que são algumas configurações diversas, tipo ISO, velocidade, fotometria, balanço de branco, compensação de exposição. Então eu vou procurar falar sobre esses modos todos uma vez só e depois eu só vou abordar eles novamente quando entrar uma configuração diferente no contexto, tá bom? Então vamos para o começo. Então aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai ver, pessoal, é o modo foto. E no modo foto a gente tem o modo foto em lente 360 e lente simples. Não são todos os modos que tem lente 360 e lente simples, ok? Então aqui, ó, novamente, eu vou falar do modo foto com a lente 360. Pronto, escolhi esse modo. Aí eu vou clicar na segunda forma de configuração. Nessa segunda forma de configuração, a gente pode optar entre o HDR, entre o formato de arquivo gerado, a resolução e o timer. Então, por exemplo, vamos começar com HDR. A gente tem 3 opções para o HDR: HDR desligado, HDR ligado e A e B. O HDR, pessoal, que quer dizer High Dynamic Range, faixa dinâmica alta, ele faz o seguinte, de uma forma bem básica, tá? Ele faz a foto ter mais contraste, ter mais brilho, ser uma foto mais vívida. Ele realça mais as nuvens da paisagem, o céu fica mais azul, a foto fica mais contrastada e menos flat. O HDR age bem quando você tem uma alta tonalidade no cenário onde você está fotografando ou filmando, tá legal? Uma foto num cenário de sol intenso, por exemplo, quando você não tira em HDR, ela tende a ser uma foto mais flat. Uma foto mais flat é uma foto feia? Não, tem gosto para tudo, tá? Mas ela é uma foto mais lavada. E uma foto HDR, você nota, fica mais perceptível a nitidez, o brilho, as cores, a intensidade das cores, tá bom? Então aqui a gente pode escolher tirar uma foto com HDR desligado, com HDR ligado ou no modo A e B, Auto Exposure Bracketing. O que é esse modo A e B? Ele é muito utilizado, por exemplo, quando você faz fotos para montagem de tour virtual, tá bom? E o A e B, ele é o seguinte, quando eu escolho A e B, a câmera me apresenta 2 outros parâmetros: número de fotos, que pode variar de 3 a 7, 3, 5 ou 7, a quantidade de fotos que ela vai fazer para fazer um merge e chegar numa exposição ideal, tá? Então eu vou utilizar aqui, por exemplo, 3, e aí ela me pede o passo de exposição. Passo de exposição é como a Insta traduziu. Eu não saberia dizer o que seria esse nome corretamente aqui, tá? Mas ele diz o seguinte, de
quanto você vai variar de um número negativo até um número positivo de exposição, tá? Então, para ficar fácil da gente entender, eu vou botar um número inteiro aqui, ó, mais ou menos 1. Então, o que significa isso? A câmera, quando eu disparar a foto, ela vai fazer 3 fotos. Uma com uma exposição menos 1, que é uma foto subexposta, uma com uma exposição 0, que é uma foto equilibrada, e uma com uma exposição mais 1, que é uma foto superexposta. Quando você tem 3 fotos desse tipo, o que vai acontecer? Você vai ter áreas da fotografia mais clara e áreas mais escuras, e áreas bem equilibradas. Quando você faz o merge, que é como se fosse uma sobreposição dessas 3 fotos, o algoritmo da câmera, ele aproveita o que tem de melhor em cada foto. Então, uma foto onde a sombra está muito intensa, ele usa a parte da foto super exposta, onde a sombra está mais clara. Onde você tem um sol muito intenso com a fotografia estourando naquele ponto, ele vai usar a parte da foto subexposta, onde o sol está mais nítido. Onde o brilho do sol está tornando as cores mais nítidas. E onde a exposição está boa, adequada, ele vai usar da foto equilibrada. Então ele vai ter uma foto perfeita. O HDR, na verdade, quando você configura um HDR on, o que o HDR faz, na verdade, é um A e B, um Auto Exposure Bracketing, ok? Então eu vou botar aqui e depois disso, o que a gente configura? O formato, que ele bota aqui, ele traduz como formatar, mas na verdade é o formato. É o formato do arquivo gerado. Ele está perguntando se a gente quer gravar no cartão de memória um arquivo PureShot mais RAW, e aí nesse caso ele vai gravar 2 arquivos, ele vai gravar um arquivo com extensão INSP, INSP, que quer dizer Instafoto, e ele vai gravar um arquivo com extensão DNG, que quer dizer Digital Negative. Digital Negative é o formato de arquivo RAW da Insta360, tá? Se eu escolho somente o formato PureShot, e quando eu estou, por exemplo, no formato A e B, ele não me permite escolher somente o formato PureShot. Se eu mudar, por exemplo, para HDR desligado, ele vai me permitir escolher somente o formato PureShot. E o que é o formato PureShot? É um formato que ele vai gravar somente o arquivo de extensão INSP no cartão de memória. Ele não vai gravar 2 arquivos. Quando ele grava um arquivo, quando você diz que quer PureShot mais RAW, ele grava no cartão de memória um arquivo INSP e um arquivo DNG. E esse arquivo DNG é um arquivo RAW, é um arquivo cru, ele serve para você editar esse arquivo num software como o Lightroom, por exemplo. Você pode trabalhar melhor o brilho, o contraste, ele te dá um arquivo cru. Se você pegar um arquivo RAW e botar do lado do arquivo JPG, o arquivo JPG é ligeiramente mais bonito do que o arquivo RAW. Porque o arquivo RAW, ele é um arquivo cru para ser trabalhado. É ali naquele arquivo que você vai fazer, vai aumentar a intensidade das cores ou diminuir, vai aumentar o contraste, o brilho, a nitidez, a saturação, ok? E é para isso que serve o arquivo DNG. Então, quando a gente quer um arquivo para trabalhar ele na pós-produção, a gente coloca no formato PureShot mais RAW. Se a gente vai usar o arquivo que sai da máquina, basta o formato PureShot, ok? Então eu aqui estou configurando a minha câmera como PureShot, HDR desligado, a resolução pode variar de 18 megapixels a 72 megapixels. Vamos desmistificar, pessoal, uma coisa aqui sobre resolução, tá? Tem muita gente que acha que tem que usar sempre a maior resolução. Isso não é uma verdade, tá? Uma resolução grande, ela serve quando você quer ampliar demais um arquivo, tá bom? Se você quer um arquivo para rede social, 9 megabytes, 12 megabytes, tá excelente. Se você quer um outdoor, aí você pode ter um arquivo de 120 megapixels, desculpa, eu falei megabytes, mas são megapixels. Se você quer imprimir um outdoor, por exemplo, você pode fazer um arquivo com 120 megapixels, 200 megapixels, o limite que você tiver, tá bom? Aqui, arquivos com mais megapixels vão ser maiores do que arquivos com menos megapixels. Então você tem que saber racionalizar isso para economizar espaço de cartão de memória, espaço de HD, espaço de armazenamento.
Espaço de armazenamento é um problema mundial nos dias de hoje. Então eu vou deixar aqui configurado para 18 megapixels e o timer eu vou deixar desligado. Timer de 3 segundos significa que quando eu apertar o shutter button, que é o botão de disparo, ele vai levar 3 segundos para disparar a minha foto, tá? Eu vou deixar aqui no modo desligado. O timer ele é importante quando você, por exemplo, está trabalhando com baixas velocidades, que o simples clique no botão de disparo faz a máquina vibrar e o resultado é uma foto borrada. Então, nesses casos, a gente usa timer, tá? Ou para fazer uma selfie, para correr para frente da câmera, que não é o caso numa câmera 360, tá bom? Então, beleza. Então, nós deixamos aqui HDR desligado, formato Pure Shot, resolução 18 megapixels, timer desligado, tá? Aqui eu posso dizer se eu estou usando a lente frontal, essa lente do display é a lente frontal, ou se eu estou usando a lente traseira, a lente que está apontando aqui para baixo. E uma coisa importante de você saber é o seguinte, em qualquer modo de disparo, quando você descarrega os arquivos do cartão de memória, por padrão, ele vai sair no formato que você colocou aqui. Se você disparou um vídeo, uma foto com a lente frontal, quando você colocar no editor, no Insta360 Studio ou no Insta360 App, ele vai sair com aquela lente em primeiro plano. Você pode mudar isso na pós-produção, mas isso atrapalha muito quando você não faz esse tratamento de forma adequada. Por exemplo, eu vou fazer um passeio e estou gravando um vídeo e eu quero filmar o que está na minha frente. E aí eu começo gravando com a câmera frontal, que está me filmando ao invés de filmar a paisagem. Então, na hora do vídeo, eu tenho que obrigatoriamente mudar o reframe para a posição que eu quero. Ao passo que se você já dispara o modo de fotografia e filmagem com a câmera adequada que você quer utilizar, na pós-produção a imagem já vai vir na direção que você quer. Aí, outra configuração que nós temos aqui, quando a gente desliza da direita para a esquerda, é modo retrato. Ele pode estar desligado ou pode estar ligado. Aqui nós não estamos apontando para um assunto pessoa, tá, pessoal? Mas o modo retrato ligado, ele prioriza a fotometria no rosto do assunto. Então você vai perceber que quando você muda para o ligado, se você tiver fotografando uma pessoa, automaticamente o rosto daquela pessoa vai clarear. E se você tiver num cenário de luz muito intensa, o fundo vai estourar. Se você colocar no desligado, o rosto da pessoa vai sair mais na sombra e o fundo vai sair mais bem exposto. Tá legal? Eu deixei no desligado. EV, Exposure Value, compensação de exposição. O que é o EV, pessoal? A câmera, ela faz a fotometria da máquina sozinha. O que é a fotometria? Ela calcula qual é a melhor exposição quando ela está no modo automático. Tem muita gente que usa essa compensação de exposição de forma inadequada para escurecer ou clarear a imagem. Você observa aqui que quando eu movimento para um número negativo, a foto vai escurecendo, ela vai ficando subexposta. Quanto mais negativo o número, mais subexposta ela vai ficando. Se eu movo para um número positivo, quanto mais eu movo, mais superexposta a imagem fica. E quando eu coloco no zero, nós temos uma imagem equilibrada. Então é muito importante saber o que você quer como resultado da sua imagem para você fazer a compensação de exposição. Eu vou te dar um exemplo claro na prática que isso aqui funciona. Às vezes você vai fotografar um casamento, tá? Com uma câmera DSLR ou uma mirrorless. Você não vai fotografar um casamento com a Insta360, embora você possa levar ela para produzir alguns efeitos especiais, tá? Que vai ficar muito bacana. Mas no geral você vai fotografar com uma câmera semi-profissional, com uma câmera profissional, com uma câmera de médio formato. E aí, por exemplo, quando você está fotografando o noivo, que normalmente está de terno preto, você dá uma compensada na exposição para mais um ou mais 2 pontos, para o terno dele sair preto e não cinza.
tá bom? E a mesma coisa o vestido da noiva. O vestido da noiva, se você deixar a compensação em 0, o vestido da noiva sai acinzentado. Então você dá uma subexposição para -1 ou -2 pontos para o vestido de noiva sair branco. A mesma coisa quando você está... O mesmo conceito quando você está fotografando pessoas de pele muito preta ou muito branca, pessoas muito brancas. Você dá uma compensada na exposição para a tonalidade da pele sair de forma adequada. É para isso que serve compensação de exposição. Se você não tiver certeza do que você quer, eu te aconselho a deixar isso sempre no 0. Outra coisa aqui é o balanço de branco, White Balance, o WB, tá? O que é o White Balance, pessoal? Aqui ele está automático em 5.400 kelvins. Se eu botar no manual, eu posso aumentar o número de Kelvin, e aí eu vou ter uma imagem mais aquecida, mais amarelada. Quanto mais eu aumento o Kelvin, que é a temperatura de cor, mais amarelada fica a foto. E quanto mais eu movimento o Kelvin para baixo, a foto vai ficando mais fria, mais azulada, tá certo? Então, para que serve o White Balance? O White Balance, em linhas gerais, ele serve para o branco ficar branco na fotografia, tá? Então, às vezes, você tira uma foto em ambiente que você tem uma luz incandescente, às vezes um ambiente que você tem uma luz fluorescente, às vezes em sol intenso, às vezes em dia nublado, às vezes em ambiente outdoor, às vezes indoor. Então, para tudo isso, você tem que configurar o balanço de branco para que o branco saia branco. Existe até uma expressão, que eu não vou entrar em detalhe, que eles chamam de bater o branco. Para que o branco saia branco na fotografia, na exposição. Senão, tem muita gente que às vezes usa uma determinada configuração de balanço de branco para conseguir alguns efeitos especiais na foto, tá? Mas eu te aconselho, normalmente, quando você deixa o White Balance no automático, a câmera faz um excelente trabalho. Então, se você não souber como configurar aquilo ali, deixa ele no automático. Depois nós temos aqui o que? Nada mais. Aí a gente pode mudar ainda de automático para manual. Sempre que a gente muda para o manual, pessoal, o que normalmente a câmera insere de novidade aqui é a velocidade, também conhecido como obturador, e o ISO, tá? Em fotografia, a primeira coisa que você aprende em fotografia é o triângulo de exposição, que é composto pelo ISO, pela velocidade e pela abertura. ISO, obturador e diafragma, tá legal? Fotografia significa escrever com a luz, tá? Foto de luz, grafia de escrita. Não há foto e filmagem sem iluminação, sem luz. Então, você regula a exposição mexendo nesse tripé, mexendo nesse triângulo de exposição. E cada triângulo, cada componente desse que você mexe vai aumentar ou diminuir a quantidade de luz na fotografia ou na filmagem. Mas ele também vai introduzir uma característica. Por exemplo, se você mexe na velocidade, você mexe no borrão de movimento. Se você mexe na abertura, você mexe na profundidade de campo. Se você mexe no ISO, você introduz ruído ou tira ruído da foto. A coisa que mais estraga uma fotografia é o ISO. Por isso, desse tripé de exposição, ele é o último que deve ser mexido. Porque quando você aumenta o ISO, você está aumentando a sensibilidade do sensor à luz. Então, quando você está num ambiente de pouca iluminação, você tende a aumentar o ISO. E aí a exposição sai melhor, porém você insere grãos na foto ou na filmagem, você insere ruído, a gente chama isso de ruído. Por isso que celulares nunca, por melhor modelo que ele seja um iPhone Pro Max, seja um Samsung S25 Ultra, eles fazem excelentes fotografias em ambiente de baixa iluminação, mas eles ainda não chegaram no ponto de substituir uma câmera DSLR ou uma câmera mirrorless das profissionais que suportam ISO alto, tá legal? Então, dito isso, só mexa aqui no ISO
ou aqui no obturador, se você souber exatamente o que você está fazendo. Mas só para você conhecer, eu tenho aqui uma velocidade alta, é 1 segundo dividido por 8.000, por isso que você está vendo a tela escura. Se eu for para uma velocidade baixa, a imagem vai começar a aparecer. A imagem ela pode chegar até aqui na Insta360, ó, a 120 segundos de exposição. Então observa que a gente tem aqui 120 segundos, a foto está completamente estourada, você não dá para fazer uma fotografia dessa sem ser no tripé. E quando você vai diminuindo, chega num ponto, ó, que o número começa a virar um número fracionário. Aqui a gente ainda tem 1 segundo. Maior do que 1 segundo, nós temos 1 segundo dividido por 1,25, 1 segundo dividido por 2, e aí vai ficando uma velocidade cada vez mais rápida, tá? Então, quando você aumenta a velocidade, você diminui a entrada de luz na fotografia. Quando você diminui a velocidade, você aumenta a entrada de luz. E quando você aumenta o ISO, você aumenta a entrada de luz na foto, e quando você diminui o ISO, você diminui a entrada de luz. O ideal, pessoal, é a gente fazer foto e filmagem sempre com o menor ISO possível. Alguns equipamentos têm ISO 50, a grande maioria, o menor ISO possível é o 100. Agora, a dica de ouro que eu dou sempre, deixa no automático. Até aqui, pessoal, a gente só falou sobre foto, tá? Esses ícones que estão aparecendo aqui, na verdade, é porque eu esqueci aqui essa configuração no modo manual. Eu vou voltar aqui para o modo automático e aí eles somem da tela, tá bom? Por enquanto a gente só falou de foto, mas quando a gente chegar nos próximos modos de disparo vão ser mais rápidos, porque a gente já falou da maioria deles, ok? Então agora a gente vai falar de foto com lente simples. Foto com lente simples. O que a gente tem? A gente tem essa configuração aqui, que eu posso configurar a proporção. Eu agora vou fotografar com a lente traseira ou com a lente frontal, apenas uma das duas. Isso é foto em lente simples, eu não estou fotografando em 360 graus. E aí eu estou dizendo que eu quero essa foto em lente simples na proporção 16:9, modo YouTube, na proporção 9:16, modo Reels do Instagram, ou na proporção 1:1, que é o modo, esqueci, aquele outro modo mais comum do Insta. É uma foto quadrada, tá? Então eu vou botar aqui 16:9, que é o formato paisagem. Eu vou querer o menor possível, 9 megapixels, e eu vou querer o timer desligado, tá? Aí o que eu ainda posso escolher? Como eu vou usar somente uma foto, eu tenho que dizer se eu quero a minha lente traseira, que é o que está agora, ou a lente frontal, que é essa daqui, tá? E quando eu estou usando uma lente só, pessoal, eu ainda tenho a opção de mudar aqui a milimetragem da lente, ó. Linear é a foto mais elegante possível, é a foto reta, e ela é a foto mais estreita possível, tá? Quando você vai subindo para The Warp, por exemplo, The Warp, observa que todo modo ele tem um tracinho na parte superior e um tracinho na parte inferior. Dependendo de quão abalroado tá esse tracinho, isso aqui está tentando te mostrar a distorção da foto, tá? Então, você observa que o The Warp é uma foto quase linear. Ele tenta tirar essa distorção de barril que a foto tem, tá? Essa distorção nas extremidades. Quando você vai, o modo The Warp, ele tá mais para um modo linear do que para um modo grande angular, tá? Quando você entra aqui na Ultra, por exemplo, você já tem uma foto mais grande angular, com uma milimetragem maior e com mais efeito de barril. Quando você tem uma foto mega, você tem uma foto ultra grande angular, mas sem a distorção de barril. Você observa aqui que você tem os tracinhos retos em cima e embaixo. Então, pessoal, aqui é o gosto do freguês. Você vai escolher como que você quer, o que você quer como resultado da sua foto, para definir como que você vai configurar
o formato da lente, a milimetragem da lente, tá? Eu vou deixar aqui configurado no mega. Então, eu estou no modo foto, lente simples, 9 megapixels, que é a resolução da minha foto. A milimetragem, eu estou usando uma foto mega, é uma grande angular, e estou utilizando essa câmera aqui, que é a lente frontal, tá legal? Essa lente aqui que é a lente frontal. O que eu tenho a mais aqui para configurar? Eu tenho o modo alto e o modo manual. No modo alto eu tenho a compensação de exposição, que nós já vimos, o balanço de branco, que nós já vimos. Aí aqui entra um componente novo, matriz. O que é esse componente matriz? É o modo de medição, é a fotometria, tá? Então você está dizendo o seguinte, no modo matriz, a câmera, para calcular a exposição, ela vai levar em conta o cenário inteiro. Você, que é o assunto da foto, e mais toda a paisagem. Então, num dia ensolarado, por exemplo, tende ao assunto estar escuro e o fundo está bem exposto. No modo de rosto, você sempre está priorizando o assunto e menos a paisagem. Então, o assunto tende a estar mais bem exposto e a paisagem tende a estar estourada, tá? Muitas vezes você vai tirar uma foto numa paisagem que tem um mar azul atrás, um céu lindo, e você percebe, quando você não sabe fotometrar a máquina, configurar a máquina direitinho, você percebe que ou o fundo fica bonito e a pessoa fica completamente escura, ou a pessoa fica bem exposta e o fundo fica todo estourado, não se vê a paisagem atrás. É disso que nós estamos falando aqui, tá bom? Então eu vou deixar configurado aqui como matriz, porque normalmente nós não utilizamos uma câmera como a Insta360 para fotografar pessoas. Normalmente a gente fotografa ação, paisagem, cenário, ok? Então eu vou deixar aqui em matriz. O que mais que a gente tem aqui? Mais nada. Se eu colocar no modo manual, ele vai introduzir o que para mim aqui? Ó? Ele vai introduzir a velocidade, 1/100, o ISO, que está em 100, e a compensação de exposição, que por algum motivo, em alguma configuração que a gente fez anteriormente, ele não está habilitando o módulo de compensação de exposição. E o balanço de branco, tá? Mas eu vou ignorar isso tudo e vou para o modo automático. Beleza, pessoal? A gente acabou de falar do modo de disparo foto. Então a gente agora vai falar do modo de disparo vídeo. Vídeo no formato 360. Toda vez que eu mudo a lente aqui em cima, ele costuma mudar o modo de disparo. Então eu vou mudar aqui de novo para vídeo. Então eu estou no modo lente 360, vídeo. E aí agora o que eu vou configurar? Eu vou configurar o HDR, que pode ser desligado ou ligado. Eu vou deixar o HDR desligado, a gente já sabe o que é HDR. Aqui a gente tem o Adaptive Tone, que está como não compatível. O que o Adaptive Tone faz? Ele otimiza automaticamente o brilho e as cores para obter a melhor qualidade de imagem, maior consumo de energia, garanta boa ventilação da câmera durante o uso. Para você ligar o Adaptive Tone, você tem que estar no formato 8K até 30 fps, ou no formato 5.7K. Só que quando você está no formato 5.7K, ele requer que o HDR esteja ligado e você tem que estar no máximo em 30 frames por segundo, tá bom? Se eu mudar para, por exemplo, 4K, o Adaptive Tone continua não compatível. Se eu for para 8K, ele já está desligado, mas ele passa a ser compatível. Aí eu posso desligar ou ligar o Adaptive Tone. Eu vou deixar o Adaptive Tone desligado. Agora nós estamos falando de vídeo, então eu quero a melhor resolução possível. Eu não fiz um investimento desse numa câmera dessa para economizar aqui na resolução. Eu quero extrair o que de melhor a câmera tiver para me oferecer. Então eu vou colocar a resolução em 8K, 30 frames por segundo. Vou botar aqui HDR, ideal para gravar vídeo com alto alcance dinâmico. Ok, nós já falamos de HDR. O HDR não é compatível com 8K, tá bom? E o Adaptive Tone está desligado. Uma coisa que você tem que saber é que quando você diminui a resolução,
Quanto mais você diminui a resolução, mais você tem de FPS, ó, tá? E o que é o FPS na prática? Pessoal, vamos ficar com o seguinte: o FPS, ele me proporciona uma câmera lenta cada vez melhor, cada vez mais bonita, cada vez mais fluida. É isso que o FPS faz, tá? Então, se você está fazendo um passeio de moto, um mergulho, andando de jet ski, você quer produzir depois na pós-produção uma câmera lente bonita, você tem que ter filmado com 60 FPS para cima. Quanto mais, melhor, tá bom? Agora, se não é isso que você quer, trabalha com FPS baixo, entre 24 e 30 FPS, e aí você vai poder trabalhar com uma resolução alta, na faixa de 8K, tá legal? E o FPS são quantas fotos o filme tem por segundo. O cinema, o padrão do cinema são 24 FPS por segundo. São 24 FPS, desculpa, frames por segundo, tá bom? Então configuramos aqui o nosso vídeo como HDR ativo, não compatível, porque eu estou em 8K, logo o HDR está desligado. Adaptive Tone desligado, eu poderia ligar, porque o Adaptive Tone pode ser ligado quando a resolução é 8K, mas eu estou com ele desligado porque ele aquece muito e consome muita bateria. Mas talvez o certo fosse até eu deixar ele ligado para otimizar mais ainda o brilho e as cores aqui do meu vídeo. 8K, 30 frames por segundo. Ok. Qual câmera que eu quero? Frontal ou traseira? Normalmente eu começo filmando com a câmera traseira, tá? E nas outras configurações o que a gente tem? Modo retrato, que a gente já viu, prioriza o rosto ou prioriza o cenário, compensação de exposição, que nós estamos deixando no 0, balanço de branco, que nós estamos deixando no automático, e aqui entrou uma configuração nova, desfoque de jitter, que está desligado. O que é o desfoque de jitter? O desfoque de jitter, ó, melhora o desfoque de movimento e a estabilidade da imagem. Quando a luz ambiente estiver muito escura, o brilho da tela diminuirá, o que poderá causar cintilação. Então nós estamos com o desfoque de jitter, com a redução do desfoque de jitter off, desligado. Ou seja, a imagem está mais nítida, o que nem sempre é o que eu quero. Por exemplo, se você estiver fazendo uma viagem, do teu lado direito aqui, você é o carone, do teu lado direito aqui tem toda uma mata, arbustos, árvores, e você está filmando exatamente essa vegetação. No vídeo final você quer um rastro, você quer aquele efeito de borrado naquela... Então, nesse caso, você liga a redução de desfoque de jitter, você coloca on, que você vai ter essa imagem mais natural, mais borrada. Quando você deixa off, você tem o quê? A imagem é mais nítida, porém mais artificial, tá bom? Beleza, não tem mais nada para a gente ver aqui. A gente agora vai para o modo vídeo com lente simples. É quando eu estou gravando um vídeo apenas com a lente frontal ou a lente traseira, tá bom? E aí eu vou fazer com a lente 360 graus. Perdão, já fizemos com a lente 360, vamos fazer com a lente simples. Vídeo com a lente simples. Vou fazer a configuração aqui. Proporção do meu vídeo, 16:9 é o vídeo do YouTube, ou 9:16 é o vídeo do Reels do Instagram. Tá, eu quero um vídeo na proporção 16:9, tá bom? Esse vídeo, pessoal, na lente simples, um detalhe, eu não consigo mudar essa proporção na pós-produção. Isso é um detalhe que a gente vai ver daqui a pouco para o modo free frame, tá legal? Então eu estou gravando na proporção 16:9, resolução 4K, 30 frame rate, 30 frames por segundo, tá legal? Aí eu estou dizendo aqui, eu estou com a lente frontal e qual é a milimetragem da lente que eu quero, variando de mega até linear, tá? Sempre pensando no seguinte, pessoal, linear, o ângulo é mais estreito, grande angular, o ângulo é maior, tá? Então, quando eu me movimento aqui para cima, na direção do mega, eu tenho uma lente mais grande angular.
quando eu estou aqui no linear, eu tenho uma lente mais parecida com a tele, tá bom? Então, eu quero no modo mega. E quais são as configurações que a gente tem aqui? Entrou uma configuração nova, que é o padrão. Padrão é um filtro que ele aplica automaticamente ao teu vídeo, igual tem no Instagram, no Facebook, em vários programas, até na própria máquina DSLR, mirrorless, tem esses filtros padrões. Eu não gosto de usar esses filtros, tá? Mas o que são esses filtros? O padrão, a saturação da imagem é moderada, adequada para um resultado realista, é o que eu uso, por exemplo, tá? O vívido já é um filtro mais parecido com HDR, cores mais intensas, mais contrastadas, mais realçadas. E o modo flat, que é exatamente como a gente chama, uma foto lavada, uma foto com tons mais monocromáticos. As cores existem, mas elas são muito próximas uma da outra, tá? Normalmente essa foto flat você vai trabalhar ela numa pós-produção, porque ela fica uma foto muito sem graça, tá bom? Então eu trabalho sempre no modo padrão. Aí novamente nós temos a compensação de exposição, o balanço de branco, a prioridade de rosto, né, que a gente já viu também, é quando ele vai fazer a fotometria na paisagem ou no rosto da pessoa. Eu vou deixar aqui no caso de um vídeo com uma câmera Insta360, eu vou deixar o modo matriz, porque eu quero pegar toda uma cena bem exposta. Desligado é a redução do desfoque de jitter, eu trabalho com ele desligado, já vimos isso. Aí temos aqui o modo manual, onde ele vai inserir o que nas configurações? Como sempre, a velocidade e o ISO. Balanço de branco e compensação de exposição. Isso já estava no modo automático também, tá? Ótimo. Agora a gente vai falar sobre o modo Pure Video em lente 360. O que é o modo Pure Video, pessoal? É o modo vídeo otimizado para condições de baixa iluminação. Nada além disso, tá bom? Quando você fotografa com celular ou com qualquer outra câmera que não seja uma câmera semi-profissional ou profissional em ambiente de baixa iluminação, o resultado não costuma ser bom. A câmera, ela trabalha, esse tipo de câmera celular, por melhor que ele seja, ele trabalha com ISO muito alto para conseguir uma exposição adequada. E aí você tem normalmente borrão de movimento, pessoas borradas, parece que a pessoa está derretendo na foto. Isso piora muito quando o aparelho é de baixa qualidade, seja o celular, seja uma câmera compacta. Nos melhores aparelhos, no S25 Ultra, no iPhone Pro Max, isso melhora muito, mas tem defeitos também, tá? Por isso que quando você vai fotografar um casamento, você não contrata um cara para fotografar com celular. O cara leva uma câmera com iluminação artificial, com flash, tá? Exatamente para quê? Para trabalhar em condições de baixa iluminação. E o formato Pure Video, ele faz isso. Ele otimiza o vídeo para uma condição de baixa iluminação. Inclusive, eu vou botar aqui no modo vídeo, várias vezes você vai ver aparecer aqui, porque aqui eu estou num cenáriozinho iluminado, eu tenho uma luz artificial iluminando esse cenário aqui. Mas você vai ver que quando você está com a Insta filmando ou fotografando alguma coisa à noite, ele vai colocar um íconezinho aqui, que é um ícone sugerindo para você mudar para o modo Pure Video, porque ele vai detectar que a condição de iluminação não é adequada. Então, novamente, eu vou aqui para o modo Pure Video, lente 360, vou para a nossa segunda forma de configuração, eu posso ligar ou desligar o Adaptive Tone, que a gente já sabe o que é, então eu vou deixar ele aqui ligado, vou deixar a resolução em 8K, 30 frames por segundo. Posso mudar entre as câmeras traseira e frontal e posso ir para o nosso terceiro modo de configuração, que é modo retrato, onde ele prioriza a fotometria no rosto do assunto, ou, no caso, o modo retrato ligado, com ele desligado ele prioriza o cenário, compensação de exposição, que já sabemos o que é, e balanço de branco, que nós já sabemos o que é também e deixamos no automático. Agora a gente vai falar do modo
Perdão, deixa eu voltar aqui para o Pure Video para falar de lente simples. Lente simples, sempre que a gente estiver falando de lente simples, pessoal, a gente está fotografando com uma lente só, nós não estamos fotografando em 360, a gente está usando a lente frontal ou a lente traseira, tá bom? Então aqui eu estou no modo Pure Video com lente simples. Proporção 9x16 ou 16x9, que já sabemos o que é. 4K, 30 frames. A gente pode variar aqui, ó, de 1080p, que é o famoso Full HD. 2.7K, 4K, ou você vai ver aqui que quando eu vou para... nem na lente simples ele aumentou o frame rate aqui, tá? Mesmo que eu mude para Full HD. Então a gente vai fotografar, a gente vai filmar em Pure Video, que é o modo próprio para condições de baixa iluminação, na proporção 9x16, que é o vídeo do YouTube, na resolução 4K, no FPS 30. Novamente eu posso escolher o ângulo da minha lente, desde o mais linear até o mais grande angular, desde o mais tele, mais estreito, até o mais grande angular, mais aberto. Posso escolher a lente dianteira e traseira e posso mexer aqui nas configurações de acrescentar um filtro no meu vídeo, mexer na compensação de exposição ou mexer no balanço de branco. Desculpe. O modo Pure Video só me dá essas condições de formatação. E aí a gente vai agora para um modo em 360, que é o modo Instaframe, que é um modo muito legal. Instaframe porque frame do Instagram. O que faz o modo Instaframe de diferente? Ele é um vídeo, tá? Porém, ele é um modo que ele vai me gerar simultaneamente dois vídeos. Um vídeo em 360, para eu fazer o reframing na pós-produção, e um vídeo plano, para eu já postar numa rede social tão logo eu acabe de filmar. Ele já me dá um vídeo pronto. Então, se o vídeo pronto não ficar o que eu queria, eu ainda tenho uma opção de editar o vídeo em 360 e postar numa rede social mais tarde. Mas se o vídeo plano ficar legal, eu já posso tirar ele do cartão e transferir ele direto e postar numa rede social. É isso que esse modo aqui faz. E esse é o modo que tem mais configurações. Por exemplo, aqui a gente vai configurar a resolução do vídeo plano. Ele só me dá como resolução 1080p, que é o Full HD, tá? Do vídeo plano. E a proporção do vídeo plano, que pode ser 16x9 ou 9x16. É o formato do YouTube e o formato do Instagram. E aí a resolução, que varia de 5.7K+, aqui já é a resolução do vídeo em 360. Ele está dizendo aqui em cima, resolução em 360. E em cima ele está dizendo, resolução do vídeo plano. A resolução do vídeo em 360, ela varia de 5.7K até 5.7K. Desculpa, ela varia de 5.7K Plus até 5.7K. O que é, pessoal, 5.7K Plus? É um 8K num tamanho menor, tá? Porém, ele é uma resolução melhor do que o 5.7K, tá bom? E 30 frames. Se eu mudar para 5.7K, não muda a quantidade de FPS, tá bom? Então tá ok. Eu estou no modo Instaframe, que é o modo que me entrega um vídeo 360 e um vídeo plano. Aqui eu configuro a resolução do vídeo plano, 1080p, e a proporção 9x16, vertical. Aqui eu estou configurando ele em 5.7K Plus e em 30 frames por segundo. Aí ele me pergunta agora o seguinte: qual é a vista que você quer? Você quer o vídeo plano no formato selfie ou você quer o vídeo plano filmado com a lente traseira? Eu quero com a lente traseira. Tá bom, mas eu quero com a lente traseira em que dimensão? Essa aqui é
a vista traseira, ou seja, a lente traseira. Essa aqui é a vista dianteira, a lente dianteira. Essa aqui é a vista superior. Essa aqui é a vista inferior. E nessa aqui eu posso configurar, eu posso dizer assim, começa a gravar o meu vídeo plano aqui nessa posição. Então é o personalizado, tá? Outra coisa que eu posso fazer, pessoal, é ligar ou desligar o bloqueio de horizonte. Por exemplo, aqui está desligado, então se eu inverter a câmera, se eu balançar a câmera nesse sentido, o horizonte vai ficar desalinhado. Se eu ligar, independe do movimento de rotação que eu fizer com a câmera, o horizonte vai ficar sempre alinhadinho. Pensa no horizonte como, por exemplo, o mar, né? Lá onde o mar se divide com o céu, ali é a linha do horizonte. E eu tenho aqui esse modo correção de distorção, é o que ele chama de D-Warp, né? Se eu desligar a correção de distorção, eu vou ter mais o efeito barril no meu vídeo plano. Se eu ligar, eu vou ter um vídeo mais linear. E aqui embaixo a gente tem o ângulo que varia desde megaview, que sendo 95 graus, perdão, eu saí daquele modo que eu estava, linear, que são 70 graus, já é uma lente tele, já é um ângulo de lente tele, e estreito, 50 graus, que já é uma lente mais estreita, tá? E aqui, pessoal, a gente ainda tem uma outra coisa legal no vídeo plano, que é o seguinte. Deixa eu fazer aparecer aqui, ó. Eu tenho esses dois ícones aqui, que na hora da gravação eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer um giro no meu vídeo, nesse sentido, ou posso fazer um vídeo nesse sentido. É um efeito que vai dar no meu vídeo plano, tá bom? E o que a gente tem aqui do lado? A gente tem o aprimoramento de baixa luz. Esse é novo, a gente não falou desse ainda, tá? Ele permite imagens mais claras e estáveis em até 5.7K 30 FPS. Em ambientes claros, desligue isso para melhorar a duração da bateria. Então, se a gente estiver fotografando a luz do dia, a gente vai deixar isso aqui ligado. Em ambiente com pouca iluminação, a gente vai deixar isso aqui ligado para facilitar a nossa iluminação. Aí nós temos filtro, compensação de exposição, balanço de branco, redução de desfoque de jitter, que a gente já falou anteriormente, ok? Vamos para eu não tenho no modo Instaframe a lente simples. Observa que quando eu mudo para a lente simples, ele muda para o modo Free Frame. Respectivamente, eu não tenho modo Free Frame em lente 360 graus. Então já vamos falar desse modo Free Frame aqui, porque ele é muito legal também. O que é o modo Free Frame, pessoal? Como o nome já está dizendo, frame livre, quadro livre. O modo Free Frame, ele faz o seguinte: ele vai gravar um vídeo com a lente frontal ou a lente traseira, porque ele está utilizando uma única lente. E essa cruz aqui, esse formato de cruz, está me mostrando aqui o formato horizontal, o formato vertical e, se eu desligar ele aqui, ó, o formato quadrado, tá? Então o que ele está me dizendo é o seguinte, que na pós-produção eu vou poder exportar o meu vídeo plano em 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, no formato que eu quiser. Por isso ele chama de frame livre. Aí você fala, mas qual é? Isso aí não é a mesma coisa que o vídeo? Não, porque o vídeo você escolhe o formato na hora que você vai filmar e ele não te permite mudar o formato do frame na pós-produção. Se você gravar um vídeo em 16:9, você vai exportar ele em 16:9. Se você gravar em 9:16, você vai exportar em 9:16. Então esse modo aqui é mais versátil, porque ele vai gravar um vídeo. A diferença é que o vídeo você grava em lente simples ou 360 graus. Esse modo Free Frame você só pode gravar com uma lente, tá legal? E da mesma forma eu posso mudar aqui
o ângulo da minha lente, desde uma lente mais grande angular até uma lente mais estreita, e indicar a lente que eu quero, se é a lente frontal ou a lente traseira. Aqui eu posso dizer, embora eu possa escolher a minha proporção aqui, ó, eu posso ter 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1. Isso aqui é só para ele me entregar o vídeo nesse formato. Na pós-produção, eu vou poder mudar para o formato que eu quiser, tá? E aí eu tenho um vídeo desde 1080p, que vai me dar um FPS indo até 60, até 4K, que vai reduzir o meu FPS para 30. Então essas são as configurações que a gente tem. E aqui eu posso aplicar um filtro, posso aplicar compensação de exposição, posso mexer no balanço de branco, posso mexer na matriz, que é aquela fotometria baseada no rosto ou no cenário, posso mexer na redução do desfoque de jitter, posso mudar o formato de configuração para manual para poder mexer também na velocidade e no ISO. Eu nunca quero isso, então eu voltei para automático, tá? E agora, pessoal, vamos aproveitar para falar aqui de um outro modo que tem, que é muito legal. Você tem pouquíssimo material sobre isso, tá? Que é o modo Eu. O modo Eu, ou Me Mode, é um modo que só funciona com lente simples, tá legal? E ele tem uma coisa muito legal. A característica é a seguinte: a Insta usa as duas lentes para te entregar um vídeo plano, ou seja, ela fotografa, ela filma como se estivesse filmando em 360, mas ela te entrega um vídeo como se ela tivesse gravado em apenas uma lente. E o algoritmo da câmera prioriza você o tempo todo, desde que você esteja filmando aqui com a lente frontal apontada na sua direção, tá legal? Então, quando você está fazendo um vlog, esse modo é muito legal para vlog, por exemplo, você fica em evidência o tempo todo, você anda, movimenta o bastão, mas você fica em evidência o tempo todo. Esse é o modo Eu. E você pode configurar o modo Eu na proporção que você quer, 16:9 ou 9:16. Pode configurar a resolução, em 1080p ele chega até 120 fps. Em 4K ele vai até 30 fps. Agora prestem atenção que tem um detalhe aqui, tá, pessoal? Observa que 1080p eu vou até 120 fps. Só que observa que tem um íconezinho apagado ali do lado do FPS. Esse íconezinho, ele está dizendo o seguinte: olha, eu te entrego um vídeo em 1080p em 120 fps, porém eu não consigo, nessa configuração, aplicar a estabilização Flow State e o Horizon Lock. Que é a trava de horizonte, é a estabilização e a trava de horizonte. Você vai ter que tratar isso na pós-produção, tá? Já em 100 FPS também não, 60 não, 50 não, em 30 FPS ele consegue tratar automaticamente o Flow State e o Horizon Lock, tá bom? Então fica ligado nisso aqui. Isso aqui pode ser importante para você, pode ser relevante. Da mesma forma, aqui eu indico se eu estou com a lente traseira ou com a lente dianteira. Cuidado que quando você está no formato Me Mode fotografando com a lente traseira, você não vai se filmar. Tá legal? Você tem que estar usando a lente frontal, a lente que está apontada para você, já que você é o assunto, Me Mode, né? Modo Eu. Aqui, novamente, a gente tem como escolher a angulação que a gente quer para a câmera. E aqui a gente tem a aplicação de um filtro, o vívido, o padrão ou o flat. A gente tem compensação de exposição, a gente tem como configurar balanço de branco, a gente tem como configurar redução de desfoque de jitter, a gente tem como botar no modo manual e mexer também na velocidade ou no ISO. O modo manual sempre introduz a velocidade e o ISO para a gente mexer. Agora eu vou voltar aqui, que eu pulei alguns modos, eu vou voltar para 360, a gente tinha falado do Instaframe, agora a gente vai falar do Time Lapse. Muita gente confunde, pessoal, Time Lapse com Time Shift, também conhecido como Hyperlapse. Como é que você faz para saber quando você vai usar um ou quando você vai usar o outro? Time Lapse, câmera parada, normalmente num tripé.
Time shift, câmera em movimento, tá? Se a câmera estiver presa, por exemplo, no painel do carro e o carro está se movimentando, a câmera está em movimento. Então é time shift, tá? Normalmente você usa o time lapse para fotografar pôr do sol, nascer do sol, a chegada das pessoas no ambiente, o ambiente vazio, numa festa e as pessoas chegando, o início de uma obra até o final da obra, você vendo aquele edifício sendo construído, por exemplo. Isso aí é um time-lapse, tá legal? E como é que a gente configura o time-lapse? Time-lapse com a lente 360. Esse é o único modo que dá pra gente a resolução 11K. É bastante coisa, tá? Ele varia de 5.7K a 11K, sempre em qualquer resolução com 30 frames por segundo. E esse aqui é o intervalo que ele vai tirar as fotos. Ele vai tirar fotos de 2 em 2 segundos, de 5 em 5 segundos, até de 120 em 120 segundos, que seria de 2 em 2 minutos. Você vai escolher isso aqui apropriado com o que você quer. Às vezes na internet você consegue achar uma tabelinha que diz: se você quer fotografar pôr do sol, tira foto de 2 em 2 segundos. Se você quer fotografar uma coisa que, por exemplo, que a coisa demora a se mover, por exemplo, uma festa enchendo, fotografa de 30 em 30 segundos, você faz uma foto, tá? Mas se você, por exemplo, fotografar o pôr do sol, por incrível que pareça, é muito rápido, pôr do sol ou nascer do sol. Se você fotografar com 30 segundos, 60 segundos, você não vai ter um resultado bacana, por exemplo, tá? Agora, isso aqui também, pessoal, é muito aprendizado, é muito tentativa e erro. Você vai fazer os seus laboratórios, você vai fotografar o seu pôr do sol, o seu nascer do sol, e vai ficar ruim, você vai fazer depois com outro intervalo, e aí vai melhorar, tá bom? Aqui no meu time shift eu vou escolher a lente traseira ou a lente frontal, tá legal? E aqui na configuração a gente tem filtro, compensação de exposição, balanço de branco, redução de desfoque de jitter, e aqui entrou um cara que a gente não tinha visto antes, que é esse alto. Esse alto é um cara muito interessante. Isso aqui é a definição da exposição. Vamos lembrar que essa câmera é uma câmera 360 graus, então ela tem uma lente frontal e uma lente traseira. E como que a câmera faz a fotometria disso? Porque às vezes eu estou fotografando num lugar que aqui a lente frontal está vendo um ambiente com sombra e a lente traseira está vendo um ambiente extremamente iluminado. Como é que ela faz? Ela trata essa exposição igual para as duas? Equilibrado? É isso que a gente está definindo aqui. Então, por exemplo, o modo automático ele vai fazer uma exposição equilibrada. O modo padrão é um modo utilizado para quando você está, por exemplo, no modo contra-luz. O que é contra-luz? Eu estou fotografando contra o sol, por exemplo, tá? Eu posso usar o sol para me iluminar e eu estou de costas para o sol e de frente para o meu assunto. Nesse caso, eu não estou contra a luz, eu estou usando uma luz natural do sol para fotografar o meu assunto. E às vezes eu não tenho escolha, o meu assunto quer o cenário que está atrás dele, então ele fica de costa para o sol e eu fico de frente para o sol, ali eu estou em contraluz. Então o que acontece? Como é que a câmera trata essa exposição? É isso que a gente está definindo aqui, ó. Essa exposição padrão é para ambiente que você está no contraluz. E essa alta aqui, ó, por exemplo, garante um brilho geral e equilibrado da imagem. Quando selecionado, a diferença de exposição entre os dois lados é grande, adequado para cenas com diferença de luz muito grande entre as duas lentes, tá? Então, pessoal, novamente, faz laboratório aqui, mas na maioria das vezes eu deixo no alto, tá? Deixa a câmera decidir o que ela vai fazer. O japonesinho que tem dentro da câmera ou o chinesinho que tem dentro da câmera, ele faz sempre um excelente trabalho, tá? Então, quando a gente tem dúvida do que fazer, modo alto. Time-lapse com lente simples, nós não temos, tá bom, pessoal? Então, agora vamos para o time shift. Deixa eu ver se tem lente. Time shift também não tem lente simples. Então, eu estou configurando agora o time shift com lente 360, tá? E aqui o que eu tenho para configurar? A resolução,
que varia entre 5.7K e 8K, o frame rate, que não muda, vai ser sempre 30 FPS, e a velocidade do meu vídeo, tá? Não esqueçam, time shift é um vídeo em movimento, você pode fotografar aqui, você pode filmar aqui um passeio de bike, um trecho de uma viagem, um passeio de moto, tá? É aquele vídeo legal, acelerado, de um determinado percurso. Então aqui eu posso configurar a velocidade, mas eu sempre deixo no automático, porque novamente não é um tipo de vídeo que você faça todo dia, toda hora. Então é difícil de você saber que velocidade que você quer acelerar o seu vídeo. E você também sempre pode mexer nessa velocidade na pós-produção. Então eu deixo no automático, tá legal? 10 vezes você vai fazer um vídeo acelerado, e 60 vezes você vai fazer um vídeo 60 vezes mais acelerado. Eu vou deixar no automático. E o que a gente tem de configuração mais aqui? Filtro, padrão vívido flat, compensação de exposição, white balance, redução de desfoque de jitter, fotometria, modo alto ou modo manual, que vai inserir a configuração de velocidade e de ISO, tá ok? Agora a gente vai falar de Bullet Time. Bullet Time é um modo muito legal, mas ele requer um acessório para ser utilizado que é muito caro, tá? A gente conhece o bastão invisível, o Self Invisible Stick, que chama, né? É o bastão que a gente usa com a Insta. O que acontece? A gente vai, para fazer esse modo Bullet Time, a gente precisa de um bastãozinho menor, que encaixa de forma perpendicular à base do nosso bastão maior, tá? E como é que a gente filma nesse modo Bullet Time? A gente vai filmar assim, ó, rodando esse bastão em cima da nossa cabeça, tá? A nossa mão não se movimenta como eu estou fazendo aqui. A gente só faz um movimento inicial e a câmera começa a girar. E o efeito que isso faz, eu vou tentar colocar aqui na pós-produção um vídeo para a gente ver tanto do acessório quanto do efeito, tá? O efeito que isso dá não é o redor girando em torno de você, é você girando em torno do redor, se é que isso existe, tá? É um efeito muito bacana, tá legal? Isso é o Bullet Time. E a gente configura o Bullet Time em 3K ou 5.7K, que é a resolução, tá? Sempre, em 3K eu posso chegar a 240 FPS, porque o bacana desse efeito do Bullet Time é exatamente a câmera lenta que ele produz, por isso um FPS tão alto. Quando eu melhoro a resolução do vídeo para 5.7K, eu tenho um frame rate de 120, o frame rate cai, mas ainda assim produz uma câmera lenta bem fluida, tá bom? E aqui, pessoal, a gente pode mudar o filtro, a compensação de exposição e o balanço de branco. Tá legal? Então esse é o modo Bullet Time. Aqui nós temos o modo gravação de loop. Muita gente também confunde o modo gravação de loop com o modo estrada, o Road Mode e o Looping Record. Mas qual é a diferença entre eles? O gravação de loop não tem também lente simples, tá? Só tem lente 360. E no gravação de loop, o que eu vou definir? Eu vou definir a resolução, que varia de 4K até 8K. Novamente, quanto mais eu aumento a resolução, mais diminui o frame rate. Então, em 4K eu consigo chegar a 120 FPS. Em 8K eu consigo chegar a 30 FPS. E aqui eu vou definir a duração do meu loop. Começando em infinito, o meu loop vai durar a vida inteira, mas a câmera não tem bateria para a vida inteira, então você vai colocar ela num carregador, e mesmo assim, num carregador externo, mesmo assim ela não vai durar a vida inteira. Aí você pode escolher o loop de 1 minuto até 30 minutos de loop. Mas o que é esse loop? Vou te dar um exemplo. Se você configura aqui o teu loop para 5 minutos, vou fazer um tempo maior. Se você configura aqui o teu loop para 15 minutos e você começa a fazer uma gravação às 11 horas da manhã
e acaba a gravação 11h30 da manhã. O que vai ser o teu vídeo final? Vai ser a gravação de 11h15 a 11h30. O vídeo de 11 a 11h15 você não gravou. Embora estivesse gravando, você perdeu. Por quê? Porque é um loop de gravação. Ele grava sempre o último tempo que você definiu. Se você definiu 15 minutos, ele grava sempre os últimos 15 minutos. E em que isso se aplica, pessoal? Vou te dar um exemplo. Você está vendo uma prova de natação. Os atletas estão alinhados para dar a largada. E você fica ali ansioso esperando. Você não quer começar a gravar muito antes da largada, mas você não sabe quando vai ser a largada. E uma prova de natação de 50 metros também não dura mais do que 5 minutos. Então você bota um loop de 5 minutos e começa a gravar. E fica lá gravando. Na hora que ele disparar, os últimos 5 minutos você vai ter. Então você vai pegar a largada e a chegada, tá bom? É para isso que serve esse modo. Eu posso configurar aqui a lente traseira ou a lente frontal. E nesse modo Loop Record apareceu um carinha novo aqui, que é o iLog. O que é o iLog, pessoal? Foi a única configuração nova que apareceu aqui. iLog é um perfil de cor, como tantos outros que existem. Mas aqui tem um pecado, tá, pessoal? Tem muita gente que acha que iLog é um perfil que ele vai me dar uma foto vívida, saturada, brilhante, como se fosse um HDR. É exatamente o contrário. O iLog, ele vai te dar uma foto dessaturada. Uma foto flat, uma foto monocromática, uma foto sem brilho nenhum. É como se fosse uma aquarela, um papel em branco com um desenho para você colorir. Então, na pós-produção, você vai botar e vai carregar nas cores do jeito que você quiser, tá bom? Então, por exemplo, aqui o iLog está desabilitado, tá vendo? Ó? Por que ele está desabilitado? Porque para ele habilitar, eu tenho que trabalhar no modo 5.7K. Eu tenho que configurar 5.7K. Aí o iLog é ligado. Agora observa, pessoal, quando eu ativar o iLog, ele está desligado. Observa quando eu ligar como é que fica a imagem. Olha só como fica uma imagem completamente lavada, monocromática, tá vendo? Então, cuidado com esse negócio do iLog, tá bom? Só mexe nisso se você souber exatamente o que você está fazendo. Eu costumo dizer, pessoal, que quem tem uma GoPro, quem tem uma câmera Insta360, você quer coisas rápidas, você não está muito preocupado com a otimização de cores, de contraste, de brilho na pós-produção. Na pós-produção você está mais preocupado com reframing, tá legal? Beleza, e agora a gente tem o modo estrada. Tem algumas coisas para a gente falar sobre o modo estrada também. O modo estrada também não tem lente simples, tá? Ele só tem lente 360. E o que é o modo estrada? O modo estrada é quando você quer trabalhar com a sua Insta no painel do carro, ou colada no painel, ou colada no para-brisa pelo lado de dentro, para fotografar um trecho de uma viagem, tá bom? Existem câmeras próprias para isso, chamam-se dashcams. Essas câmeras, existem câmeras dessas com muita qualidade, variando ali de R$200 a R$1.000. A gente sabe que uma Insta360 X5 é muito mais cara do que isso. Então, é como se você estivesse matando formiga com bala de canhão. Você está usando uma câmera desse porte para filmar a viagem, tá? Então, essa não é a ideia. Mas se ainda assim você quiser fazer isso, fica atento para uma coisa. Por exemplo, eu já tentei fazer esse modo com a câmera no para-brisa pelo lado de dentro e ela desligou em minutos, porque ela superaqueceu. Normalmente o sol está frontal e aí ela já aquece naturalmente fazendo esse modo. Com o sol a pino no vidro dianteiro, piora, tá? Então isso é um ponto de atenção. Outro ponto de atenção é o seguinte, eu estou no modo estrada e eu vou configurar ele, tá? Então o que eu configuro aqui no meu modo estrada? Eu configuro o espaço que eu quero usar do meu cartão de memória, tá bom? E esse espaço pode variar de um mínimo de 6.9 GB, que na resolução que eu estou vai gerar um vídeo de 15 minutos. Então observa que quando eu mudo a resolução, ó, eu estou em 4K. Se eu aumentar para 8K, quando eu reservar um espaço de 6.9 GB, eu já vou gravar um vídeo de 3 minutos, porque a resolução aumentou, o tamanho do vídeo aumentou
Desculpa, o tamanho do vídeo não aumenta, ele vai ser sempre 6.9 GB, mas a duração do vídeo vai diminuir, vai ser um vídeo de 3 minutos, tá? Então, isso aqui é o primeiro ponto. O tempo de gravação depende da resolução. Então aqui eu te aconselho, pessoal, a trabalhar com uma resolução de 4K, tá? 30 frames por segundo. Aí eu vou reservar aqui o espaço que eu quero. Pode variar de 6.9 GB até 119 GB, porque esse meu cartão é um cartão de 120 GB, tá? Então eu vou botar aqui o mínimo possível, 6.9 GB, beleza. Resolução 4K, 30 frames por segundo. Aqui tem um parâmetro super importante, que fala o seguinte: carregamento desligado. O que é carregamento desligado? A câmera está desligada, está no painel do carro e eu quero gravar no modo estrada, tá bom? As dashcams que eu falei para vocês anteriormente, elas não têm autonomia, elas não têm bateria própria, elas funcionam ligadas no carregador o tempo inteiro, tá bom? O que você vai fazer para gravar o modo estrada com a Insta? Você pode deixar o cabo de carregamento ligado nela e ela desligada, tá bom? Quando você vai começar a gravar uma viagem, liga o cabo de carregamento num conector USB. A câmera vai começar a gravar automaticamente. Por quê? Porque eu falei no carregamento desligado, iniciar a gravação. A outra opção seria no carregamento desligado, carregando apenas, ou seja, carregando apenas, quando eu ligar a câmera no carregador, ela não vai começar a gravar. Eu tenho que começar a gravar ela manualmente, disparar o botão para ela começar a gravar. O legal aqui, quando você está simulando uma dashcam, uma câmera de painel, é você botar ela presa no painel ou no para-brisa pelo lado de dentro, configurar esse parâmetro aqui para iniciar, para no carregamento desligado, iniciar a gravação, e quando você for dar início à sua gravação, você pluga ela no carregador, tá legal? 4K, 30 frames por segundo, câmera frontal ou câmera traseira, e a gente tem os modos que a gente já viu antes. Todos eles a gente já viu antes. E tem o modo automático e o modo manual também. Aqui a gente tem o modo Starlapse. O que é o modo Starlapse? É o lapso de tempo de estrelas, tá, pessoal? Aqui o mais difícil é você arranjar um lugar para conseguir fazer esse registro, porque não dá para você fazer um registro como esse em grandes centros urbanos. Você tem que se afastar, você tem que ir para lugar que não tem iluminação artificial, de preferência numa noite que não tenha lua cheia, quando a lua está nova, começando ainda, porque você precisa de breu total para fazer esse tipo. Nesse tipo de registro, você vai deixar sua câmera num tripé por horas filmando à noite. Um dos melhores lugares do planeta para se fazer isso aqui é no deserto do Atacama, por isso que lá estão os melhores telescópios da NASA. Exatamente porque é um céu propício para você fazer a observação de astros. E quando você configura o teu modo de disparo para Starlapse, a gente tem dois tipos de Starlapse aqui. O vídeo Starlapse e o trilho de estrelas. O que é isso? No trilho de estrelas, você vai fazer uma foto congelada. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, você vai para cima de uma passarela, numa rua muito movimentada, que tem um grande tráfego de veículos, e você bota a câmera num tripé numa baixa velocidade e ela vai fotografar, como o trânsito está congestionado, ela vai fotografar as lanternas e os faróis dos carros se movimentando. Então ela vai fazer uma linha contínua, toda colorida. Fica uma imagem bastante artística. Nesse modo aqui de trilho de estrela, ela vai fazer uma foto circular com o rastro das estrelas, porque as estrelas se movimentam no céu o tempo todo. E no modo Starlapse, vídeo Starlapse, ele vai fazer o mesmo vídeo, mas com o rastro se movimentando da estrela. Fica um negócio espetacular, muito bonito, tá, pessoal? Então eu vou deixar aqui configurado em vídeo Starlapse, 18 megapixels, e a duração da filmagem você pode deixar de infinito ou 10 horas, tá? O maior tempo que você tem é 10 horas ou infinito. E a menor duração que você tem é
3 minutos. Mas talvez 3 minutos você não consiga o resultado desejado, tá bom? Então vamos botar aqui, ó, infinito é utópico também, tá, pessoal? Porque a gente sabe que a câmera tem uma limitação de bateria. Então eu vou deixar aqui, ó, por 2 horas e vou deixar a câmera num carregador, num power bank e presa num tripé. Aqui eu escolho entre as câmeras traseira e frontal. E aqui ele me oferece o modo manual, porque talvez aqui nesse modo você tenha que mexer na velocidade, tá? Para botar uma velocidade baixa, já que você vai trabalhar com a câmera no tripé para você poder fotografar alguma coisa, senão vai ser breu total, tá bom? Ok, agora a gente vai falar aqui do modo Burst, tá? Que é um modo onde ele tira várias fotos em um curto espaço de tempo, tá? E qual é a diferença do modo Burst para o modo intervalo? No modo Burst, você tira várias fotos em um curto espaço de tempo. No modo intervalo, você tira menos fotos num intervalo de tempo maior. Mas ambos os modos tiram fotos em sequência com um tempo definido. O modo Burst, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de utilização do modo Burst. Você vai fotografar um mergulhador que vai mergulhar de um penhasco. Na hora que ele mergulhar, você dispara para você pegar fotos aqui em sequência, tá? No modo Burst a gente está falando de foto, tá? Você vai pegar fotos em sequência. Aí quando você configura aqui o modo Burst, você pode botar o formato Pure Shot. Ele vai gerar somente aquele arquivo com extensão INSV, InstaVideo. Você pode definir o timer, ou seja, quando eu apertar o botão, dispara as fotos no intervalo de 3 segundos. Eu vou deixar aqui o timer desligado. E você vai definir a resolução 18 megapixels, tá? Porque aqui é a resolução de foto. E o número de fotos por segundo. 3 fotos por segundo, 5 fotos por segundo, até 15 fotos num período de 10 segundos. Tá legal? 15 fotos num período de 6 segundos, 15 fotos num período de 3 segundos, 15 fotos por segundo, 10 fotos por segundo e assim sucessivamente, tá bom? Vou deixar aqui 5 fotos por segundo e aqui nós também conhecemos todos os parâmetros que estão aqui. Depois do modo Burst, nós temos o modo intervalo. A câmera tira fotos continuamente num intervalo definido. Então eu vou escolher aqui o modo intervalo. Modo intervalo também, todos esses últimos modos que a gente falou, pessoal, modo intervalo, modo Burst, o modo estrada, o modo loop, esses não tem lente simples, tá? Então aqui, ó, modo intervalo, lente 360, o que a gente vai configurar ele? Que o formato do arquivo vai ser Pure Shot, então ele vai gerar um arquivo com extensão INSV. A duração vai ser 10 minutos, então num intervalo com uma duração de 10 minutos, ele vai tirar fotos em intervalos de 10 em 10 segundos. É isso que eu estou configurando aqui. O intervalo da foto. Ele vai tirar uma foto a cada 30 segundos, ele vai tirar uma foto a cada 10 segundos, ele vai tirar uma foto a cada 3 segundos. No intervalo de quanto tempo? Eu posso dizer assim, ó, no intervalo de 3 minutos, tira uma foto a cada 3 segundos. Então, acho que ele vai tirar aqui, se não me engano, 20 fotos. Tá legal? Câmera traseira ou frontal. Modo retrato, modo compensação de exposição, modo balanço de branco, modo automático, modo manual, que introduz a velocidade e o ISO como configuração. E finalmente chegamos novamente aqui no modo foto, tá bom, pessoal? O vídeo ficou grande, pelo que eu estou olhando aqui na minha câmera, a gente já está com 1h21 de vídeo. Antes da pós-produção, depois da pós-produção talvez o tempo diminua um pouco, mas ele vai passar de 1 hora seguramente. Não tem como falar de um assunto extenso como esse num vídeo menor, tá? Ou eu quebro ele em 2 vídeos, ou eu falo tudo num vídeo só. Eu acho que quebra muito o ritmo quando você grava 2 vídeos.
embora as pessoas não gostem muito de assistir um vídeo tão longo, inclusive isso para quem grava vídeo no YouTube, ele é bom por um lado, mas ele é ruim por outro, porque é difícil manter essa retenção na audiência de mais de 1 hora, tá? Por isso mesmo eu quero pedir para vocês, se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like. E ajuda muito se você puder deixar qualquer comentário, diz um próximo vídeo que você queira ver, faz algum comentário sobre o que você achou desse vídeo, mesmo que seja uma crítica, não tem problema, tá? Isso ajuda muito a gente ter motivação para fazer outros vídeos. Se inscreve no canal para ser avisado de outros vídeos e ativa o sininho. Então, beleza, pessoal, a gente se vê num próximo vídeo. Se você ficou até aqui, muito obrigado aí pela atenção. Valeu? O vídeo demorou tanto que já até apagou uma iluminação por aqui. Até logo, pessoal.